nós vamos continuar ministrando sobre vida cristã normal. É a segunda mensagem desta série. E nós vimos no domingo passado, em Efésios 4:17, a partir desse verso, que não devemos viver como os incrédulos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. É um termo que se aplicava aos incrédulos. Primeiro, porque os incrédulos vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Segundo, porque os incrédulos têm o entendimento obscurecido e estão separados da vida que Deus concede. Terceiro, porque os incrédulos ignoram a vontade de Deus por serem duros de coração. Quarto, porque os incrédulos se tornaram insensíveis a Deus e aos seus princípios. Insensíveis a Deus, a sua palavra e à vontade de Deus. Em quinto, porque os incrédulos se entregaram à libertinagem e a todo tipo de impureza sexual. O texto diz, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E essa impureza é a palavra porneia, de onde vem pornografia, de onde vem que essa palavra também é traduzida por todo e qualquer tipo de imoralidade, adultério, fornicação, sexo ilícito, nas suas mais variadas formas possíveis e imagináveis. Em sexto lugar, porque não foi assim que aprendemos de Cristo. Em sétimo lugar, porque nós fomos ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aquilo que vimos em Jesus, através das páginas do Evangelho, nós fomos ensinados a viver de acordo com o que ele viveu. Em oitavo lugar, porque fomos instruídos a deixar de lado a velha natureza corruptível. Ela não desgruda da gente, ela não sai da gente, ela está aí. Mas nós temos a escolha de não viver por meio dela, não deixar que ela prevaleça, mas sim subjugá-la. Então, porque fomos instruídos a deixar de lado a velha natureza corruptível. Em nono lugar, porque fomos instruídos a nos deixarmos renovar no espírito do nosso entendimento, ou seja, renovar a nossa mente. Em décimo lugar, porque fomos instruídos a nos revestirmos da nova natureza. A nova natureza é de ordem espiritual, ela ocorreu no nosso espírito e nós devemos trazer essa natureza que existe no espírito para a nossa vida prática. Isso nós fazemos através da renovação da mente. Em 11º lugar, porque fomos recriados para sermos semelhantes a Deus. O texto diz, e a ser revestida a nova natureza, criada segundo Deus. É uma referência ao novo nascimento. Em 12º lugar, porque fomos recriados semelhantes a Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Este processo que foi visto, vamos agora para 2 Coríntios 5:17, esse processo tem início no nosso espírito quando nascemos de novo. Por isso que 2 Coríntios 5:17 dizia assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este processo foi predito pelo profeta Jeremias e diz respeito ao novo nascimento e à renovação da mente por meio da palavra e do Espírito Santo.
do Espírito de Deus. Jeremias 31, 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, no seu coração, as inscreverei. E eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa nova aliança com a casa de Israel. Israel rejeitou Jesus e nós somos o Israel de Deus. Jesus falou várias vezes que o reino seria tirado do povo de Israel e seria dado a um povo que cumprisse aquilo que Israel não cumpriu, não fez. Agora, diferentemente da velha aliança, onde existia uma lei que diz não pode fazer isso, se você fizer, vai acontecer, você será amaldiçoado. A nova aliança, a lei de Deus está impressa em nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito de Deus que vive em nós e que age no nosso espírito. O nosso espírito foi regenerado e nele, onde habita o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. Agora, é preciso que aquilo que está no nosso espírito, onde está o Espírito de Deus, seja descodificado. É por isso que muitas vezes eu tenho dito aqui que quando uma pessoa nasce de novo, ela sabe que não pode continuar mais na prática do pecado. Ela sabe que ela não vai conseguir fazer mais determinadas coisas que ela fazia. Mas ela não sabe explicar por quê. Simplesmente ela não sente bem mais fazendo aquilo. É isso que caracteriza uma vida regenerada, restaurada, em Cristo Jesus. A Epístola aos Hebreus descreve o novo nascimento e cita o profeta Jeremias, que eu acabei de ler agora, quanto ao novo nascimento e à renovação da mente. Hebreus 10, 14 a 16. O texto diz no verso 14, porque com uma única oferta, é a oferta que Cristo fez de si mesmo na cruz, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A palavra aperfeiçoou, muitas vezes ela é empregada na nossa língua, no português, de uma forma inadequada. Aperfeiçoou fala de uma coisa que melhorou, mas o sentido tornou perfeito. Com uma única oferta, o texto diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. A expressão para sempre fala de uma obra completada, uma obra terminada. Jesus, quando foi à cruz, ele diz, está consumado. Não há nada a ser feito além do que ele fez. E quando cremos em Jesus, a obra dele é completa em nós. Agora, isso tem que ser trazido para o entendimento, aí a necessidade da leitura diária da palavra de Deus, de buscar pelo Espírito entendimento, para que essa verdade que está dentro de nós passe para a nossa mente, que o tempo todo recebeu 1000 informações que não são necessariamente as que expressam a vontade de Deus.
Então, o texto diz, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A santificação é um processo através do qual nós somos separados para Deus. Isso é um outro termo para dizer e falar da renovação da mente. O processo de renovação da mente é o processo também de santificação. À medida que a minha mente é renovada, eu sou mudado. Minhas atitudes mudam em relação àquilo que eu descubro e eu entendo pela palavra escrita e pelo Espírito de Deus. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, é uma citação de Jeremias, do profeta Jeremias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração, é algo que nos é dado quando nós cremos em Jesus. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Aí é o processo de renovação da mente. Esse processo é contínuo. Então, tudo isso está relacionado com o que vimos em Efésios 4, 17 a 24, que podemos resumir em Efésios 4, 22 a 24, que diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, outra vez eu preciso dizer, significa que se você nasceu de novo, a vida que o Senhor deu para você é perfeita. Quem está residindo em você é o Espírito de Deus, que é perfeito. E cabe a nós, através das Escrituras e pela graça de Deus, através do seu Espírito, entendermos a vontade de Deus. E nós entendemos quando nós lemos a palavra, quando estudamos a palavra, quando memorizamos a palavra e quando nós oramos e pedimos, Deus, faze-nos entender. Antes de ler a palavra, todos nós devíamos orar como o salmista nos ensinou a orar. No Salmo 119, verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é um livro para se entender intelectualmente, mas é para entender pelo Espírito. E eu tenho que pedir que Ele traga luz sobre a palavra escrita. E quando Ele traz luz, a minha mente é renovada. Quando a minha mente é renovada pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, minha vida muda naquela área. Eu não procedo mais. Enquanto isso não ocorre, eu continuo sem ter mudanças nas áreas que eu desejo. Ter mudanças ou que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, a renovação da mente implica em deixar de lado a velha natureza corruptível, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem, aquilo que eu era antes de conhecer o Senhor. A renovação da nossa mente implica em nos revestirmos da nova natureza, dos bons hábitos, dos bons costumes e do novo homem que foi recriado em Cristo Jesus. É o nosso espírito renascido. Por isso, primeiro, a renovação da nossa mente implica em deixar a mentira e cada um falar a verdade com o seu próximo. O texto diz, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo.
Nós vivemos num mundo em que as pessoas mentem com a maior facilidade, de cara lavada. Onde as pessoas não veem nenhum mal em fazer isso, achando que é a coisa mais natural. As pessoas acham que é conveniente fazer assim, mas é preciso que nós entendamos o que Jesus nos ensinou sobre isso. E ele deixa isso muito claro. Está registrado em João, capítulo 8, versículo 44. Jesus está falando aos judeus que diziam ter crido nele e afirmaram ter crido nele. Mas Jesus, que conhecia bem eles, disse, a partir do versículo 32, então Jesus disse, 31, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem na minha palavra. Ou seja, se vocês viverem aquilo que eu ensino. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é que nos liberta do pecado? É o conhecimento da verdade. Eles responderam: somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim. Se, pois, o filho, se referindo a ele mesmo, o filho, se os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, eles foram discutir com Deus, que era um filho de Abraão, patatá, peteté. Então, lá pela frente, Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Depois falaram: não, nós somos filhos de Deus. Se fossem filhos de Deus, vocês fariam as obras de Deus. Então, ele disse no versículo 43, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a mentira é a característica principal do diabo. Sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. O caminho dele leva ao inferno e leva à destruição. Mas uma das características dele é a mentira, porque é através da mentira que ele leva as pessoas a pensarem que o que é errado é certo. E foi isso que foi assim que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. Ele prometeu a eles uma coisa que não era verdade, ele tomou a verdade de Deus e transformou-a em mentira e ensinou uma mentira dizendo que era verdade. Então, por isso, a recomendação de quem nasceu de novo, de quem vai se deixar renovar na mente, é que deve deixar a mentira. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo.
A verdade traz paz. A mentira, bom, se a pessoa não tem o temor de Deus, ela fala mentira com a cara mais lavada e não está nem aí. Mas se você é de fato de Jesus e falar uma mentira, eu não creio que você vai ter paz, não. Se você tem paz, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Então, ela é o juiz, ela é que julga se o que eu estou fazendo é certo. Ninguém que é do Senhor e que faz alguma coisa errada vai ter paz. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Agora, há uma razão, uma boa razão para assim procedermos. Ele diz, porque somos membros do mesmo corpo. É como se você estivesse contando uma mentira para você mesmo. E muita gente engana-se a si mesmo, né? Pega a verdade de Deus e transforma em mentira, e pega uma mentira e transforma em verdade. Mas aí já é outra coisa, que não é o que nós estamos vendo agora. Mas por que eu não devo mentir? Não devo mentir porque pertencemos ao mesmo corpo. Isso se tratando da relação com os membros do mesmo corpo, que é a igreja. Mas isso se aplica também lá fora. Porque diz um ditado popular que a mentira tem perna curta. E quando a mentira é descoberta, se você é cristão, meu irmão, é uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para o Senhor que salvou você, se você é salvo. Então, deixe a mentira, abandone a mentira. Não existe esse negócio de mentirinha branca ou mentirinha branda. Eu contei uma mentira para evitar um mal maior. Isso não existe. Se você não quer contar a verdade, fique calado. Não abra a sua boca. Fala, olha, eu prefiro me omitir. Então é porque, olha, a conclusão sua, eu não falei nada. Você não é obrigado a dizer certas coisas que lhe são confiadas. Você não precisa mentir para enganar ninguém. Alguns médicos, quando uma pessoa está muito mal, costumam dourar a pílula para que o paciente não saiba da verdade. Eu acho isso um absurdo. Eu creio que todo enfermo tem o direito de saber a sua real situação. Mas muita gente esconde isso, a família esconde isso. E eu creio que se o doente perguntar, olha, eu quero a verdade, você tem que dizer a verdade. Até porque pode ser a única oportunidade que ele tem de consertar a vida dele antes que deixe esse mundo. Em segundo lugar, a renovação da nossa mente implica em deixar o hábito de roubar e adquirir o hábito de trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O texto diz, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Eu não sei se você já praticou algum grande roubo, mas muita gente acha que não tem nenhum problema. Você trabalha num lugar e lá tem lápis, tem clipes, tem um punhado de bobaginha que todo mundo pega e leva para casa. Você não deve levar para casa nenhuma coisa que não seja sua, porque isso é roubo. Se você recebe um troco errado, você deve ir lá e devolver. Se alguém lhe vende uma coisa por um preço que não foi o combinado e ela errou lá na hora de contabilizar aquilo, de
efetuar o pagamento, seja franco, vai lá e diz, olha, o que você disse não foi esse valor, você me cobrou menos. Bom, se ele fala, não, vai ser isso mesmo, tudo bem. Eu era menino, e quando eu recebia troco errado, minha mãe me pegava pelo braço e me levava aonde foi e fazia eu devolver. E ela não era nem crente nessa época, mas ela tinha princípios que são princípios bíblicos. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Roubo é roubo, seja o que for. A gente rouba tempo, a gente rouba o Senhor. O Senhor disse, será que alguém pode roubar a Deus? Ele mesmo responde, mas vocês estão me roubando, a nação toda. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Todo aquele que não entrega o dízimo é ladrão, segundo a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz. Malaquias 3, 6, 7, 8, 9, fala isso. E nós temos que entender que você vai dizer, mas como é que alguém pode roubar a Deus? Foi a pergunta que o povo fazia. Como alguém pode roubar a Deus? Ele vai se deixar enganar? Olha, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele diz, olha, tem que ser assim. É isso que vai fazer você bem-sucedido. Age assim dessa maneira e você vai colher o fruto do que eu estou ensinando. E eu digo para você, Deus não ganha nada com o que Ele ensina para a gente, para mim e para você. E quando eu obedeço a palavra dele, quem é abençoado sou eu. Isso não acrescenta nada a Deus, nada, nada, nada. Deus continua sendo Deus. Eu não posso acrescentar nada ao que Deus é quando eu dou o dízimo ou se eu deixo de dar. Quem sofre as consequências não é Deus. E quando Deus estabelece na sua palavra determinadas coisas, Ele diz para que eu seja abençoado. Quando você diz para um filho, olha, não ponha o dedo no fogo porque queima. Você fala uma vez, mas o filho quer ver se queima mesmo, né? Então ele vai lá e coloca o dedo. E ele vai sofrer as consequências da queimadura. Quando um pai ou uma mãe dizem para o filho, olha, você não pode brincar com faca. E pai que tem juízo nem deixa o filho brincar, porque criança não tem juízo mesmo. E por que você não deixa? Porque é perigoso. Agora, depois que a pessoa tem uma idade, se brinca com determinadas coisas que podem feri-la, é porque está buscando encrenca, está buscando problemas. Então, quando nós contrariamos a palavra de Deus, nós estamos trazendo as consequências da desobediência. Deus não faz isso para ele ficar rindo da cara da gente, tá vendo, está lá, está sob meu domínio. Se é uma coisa que Deus não faz, é isso. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele disse que eu me alimento. E ele repetiu aquilo que é ensinado no Velho Testamento, nem só de pão o homem viverá, mas de
toda palavra que sai da boca de Deus. Esse era o alimento de Jesus. E esse deve ser o nosso alimento. A bênção de Deus está na nossa obediência. Deus não pode abençoar fora dos princípios dele. Ele estabeleceu princípios para que nós sejamos abençoados. É o que ele deseja. Bem, vamos continuar. Há uma boa razão para que eu, ao invés de roubar, eu trabalhe. O texto diz: aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, não o que é mal. E ele dá uma boa razão para isso, para que tenha o que repartir com o necessitado. Quem rouba, rouba pensando em ter mais. Quem trabalha, deve trabalhar pensando em dar ao necessitado. Ao invés de tirar, eu vou dar. Eu vou trabalhar para ter como dar. Atos 20, 35, o apóstolo Paulo reuniu os pastores de Éfeso, em Mileto, cidade próxima, e uma das palavras que ele diz lá em Atos 20, 35 é esta: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Em terceiro lugar, a renovação da nossa mente implica em não deixar que saia nenhuma palavra suja de nossa boca, mas unicamente a que traz edificação, conforme a necessidade. Efésios 4, 29a diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Nenhum crente deveria proferir nenhum palavrão. Murmuração, reclamação, palavras ofensivas, palavras azedas, palavras que jogam as pessoas para baixo, palavras que ofendem. O ser humano sabe como ofender as pessoas quando ele quer. Então, isso não faz parte da nova natureza que você recebeu de Jesus, que eu recebi de Jesus, que nós recebemos de Jesus. O texto diz que nós temos uma boa razão para assim procedermos, é transmitir graça aos que ouvem. A minha palavra deve ser boa para abençoar quem ouve. Deve ser palavra que levanta, que ergue. E não palavra que derruba. Não palavra que desanima. Palavras que abençoam quem ouve. Quarto, a renovação da nossa mente implica em deixar os hábitos que entristecem o Espírito Santo e cultivar as virtudes do Espírito Santo. A partir do 4:30, exatamente. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então nós precisamos deixar os hábitos que entristecem o Espírito Santo. Vamos nos deter primeiro nos versos 30 e 31. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, bem como qualquer maldade. Nós deixamos para tratar agora dos versos 26 e 27, que nós pulamos, se você está atento aí, que tratam da questão da ira. A ira quase sempre envolve amargura. Porque alguém se ira, porque está amargurada. Isso significa que a ira é apenas um reflexo de algo que não foi resolvido, algo que não foi tratado. Quando nós ficamos com raiva de alguém, e às vezes explodimos na hora. Se não explodimos na hora, nós guardamos o que conhecemos como ressentimento. O ressentimento traz amargura. Amargura faz com que você se torne uma pessoa amarga. Uma pessoa com quem ninguém quer conviver. Porque é uma pessoa amarga, é uma pessoa que não fala coisas boas, não diz coisas boas, não edifica, não abençoa. Ela está amarga. E com a amargura, como a Bíblia fala de raiz de amargura. É algo que está enterrado, coberto, não aparece, mas a raiz vai brotar. E quando brota, ela vem na forma de indignação, de ira, e ela vem na forma de gritaria e de blasfêmia. Normalmente, quando nós estamos amargurados, nós podemos soltar tudo quanto que é sujeira. Quando falo sujeira, eu estou falando de... Imagine você... Bom, não sei se alguém aqui sabe o que é uma fossa, sabe? Você já morou em algum lugar onde tinha uma fossa? E onde não tinha esgoto? Se você morou ou mora num lugar desse, imagine que essa fossa venha a explodir. Você pode imaginar a sujeira e a contaminação disso? A raiz de amargura é mais ou menos assim. Vai acumulando, acumulando. Uma hora explode. E quando explode, o que sai é da pior qualidade. É só sujeira. Quando uma pessoa está irada, ela é capaz de dizer para a outra pessoa, pode ser uma pessoa com a qual ela convive, pode ser uma pessoa que ela ama, pode ser uma pessoa muito chegada, mas ela é capaz de dizer as piores coisas para essa pessoa. A Bíblia diz que a boca fala do que está. Se você abriga amargura, o que vai sair é o resultado do que abriga no seu interior. Se você não resolve as questões que precisam ser resolvidas, o que vai sair é essa sujeira. Então você diz coisas que você não gostaria de dizer, mas que você sabe vai ofender a pessoa. Você sabe como tocar numa ferida que vai doer. E você então diz coisas que vão machucar aquela pessoa, que vão ofender aquela pessoa.
Isso quando as pessoas não partem para as vias de fato. Mas normalmente as pessoas raramente chegam ao ponto da violência. Eu sei que tem gente que mata os outros aí por bobagem, mas muitos extravasam todo o ressentimento com palavras. Ninguém é preso porque fala, a não ser que fala de uma autoridade aí, ela manda você para o xadrez. Mas, normalmente, ninguém vai preso porque falou o que ele achava que a pessoa precisava ouvir. E, normalmente, sai coisas terríveis, das quais você vai se envergonhar depois de ter dito. Mas você diz. Isso reflete a maldade. Jesus diz, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Por isso, digo a vocês, eu já me perdi aqui, mas ele diz, porque pelas suas palavras você será julgado. Não, será condenado, e pelas suas palavras você será justificado. Eu acho que a ordem, não sei se é essa mesmo. Mas, então, quando nós confessamos a nossa fé em Jesus, nós somos declarados justos. Mas quando usamos a nossa boca para o mal, nós seremos condenados por aquilo que dissermos. Então, três cuidados acerca da ira. Esse relógio aqui agora é uma bênção, porque agora eu consigo ver. Três cuidados acerca da ira. Primeiro, não peque quando você ficar irado. Como? Fiquem irados e não pequem, diz o texto. Não é uma ordem para nós ficarmos irados, como pode parecer a princípio, porque Efésios 4:31, dentro desse mesmo contexto, diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas se viermos a nos irar, que não pequemos. Quando é que a gente peca ficando irado? Quando a nossa ira é dirigida a uma ou mais pessoas. Então, eu posso mirar com o mal que determinada pessoa fez, mas não posso mirar contra a pessoa que fez o mal. Porque se eu o fizer, eu estou pecando. É uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. Nós não podemos nos irar contra ninguém. Eu posso me irar contra algo que a pessoa fez errado, mas não dirigir essa ira para a pessoa. Deus nos ama, mas odeia o pecado que praticamos. Nós pecamos quando a nossa ira é dirigida a quem o Senhor ordena que amemos. E Ele ordena que nós o amemos com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Vocês sabem que muitas vezes, a gente vê isso normalmente incrédulos, né? Começam a falar mal de Deus.
cadê Deus? E não sei o quê, por que Deus fez isso? Porque isso é blasfêmia. Ela está com ira de Deus, está com raiva de Deus, porque não fez o que ele ou ela queriam que ele fizesse, ou porque aconteceu uma coisa terrível. É normal sentir ira contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça, contra a desobediência, contra a insensibilidade, contra a dureza de coração. Jesus ficou indignado com a exploração dos vendedores no templo. Em João 2, 13 a 17, não tem aqui não. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. Você pode imaginar Jesus irado? Ele estava bem indignado mesmo. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Essa foi uma das razões pelas quais os judeus se iraram contra ele. Jesus citou, aliás, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, citou aqui o Salmo 69, 9. Mas Jesus ficou indignado e triste com a dureza de coração de alguns. Marcos 1, 3, de 1 a 5. De novo Jesus entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, o texto não diz que ele ficou indignado contra as pessoas, mas contra a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e lhe foi restaurada. Mas Jesus ficou indignado com o procedimento das pessoas, ficou indignado com a maneira como eles eram tão duros de coração na observância da lei, a ponto de torcer o propósito da lei. Quando a gente for tratar disso em Marcos, a gente vai falar melhor sobre isso. Só você pode dizer se a sua ira é motivada pelo amor ou pelo ódio. Amor a Deus, as coisas de Deus, ou pelo ódio que você tem da pessoa. Por que você está irado? É porque estão fazendo algo que entristece o coração de Deus, algo que não devia ser feito, algo que é mal. Mas a sua ira não pode ser contra a pessoa. Segundo cuidado, antes do fim do dia você deve ter paz consigo mesmo, com quem lhe causou a ira e com Deus. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Se você ficar irado contra alguém, às vezes ficou no coração. Porque se você ficou contra alguém, explodiu, você tem que ir lá falar com essa pessoa. E acertar com ela, depois acertar com Deus. É essa a orientação bíblica. Mas se você ficou irado e guardou isso no coração, até o final do dia você tem que resolver esse problema com você e com Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe que isso fique para o dia seguinte, porque isso vai se transformar em raiz de amargura. E, em terceiro lugar,
Nem deem lugar ao diabo. Se você guardar uma ira enrustida, uma ira guardada, ela vai virar amargura. Você vai dar um espaço para o diabo agir na sua vida. Quando é que o diabo encontra espaço na minha vida? Quando eu faço aquilo que Deus manda que eu não faça. Eu estou abrindo a porta da minha vida e dizendo, entra. Aliás, eu não preciso nem dizer para entrar. Se você abriu a porta para ele através da desobediência, ele já vai entrar. Porque ele não pede licença nele, ele vai entrando. Deu brecha, ele está lá. Ele anda ao redor da gente, olha. Ele anda o tempo todo ao nosso redor. É isso que diz a palavra de Deus. Que ele brama como leão ao redor de nossas vidas, procurando a quem possa tragar. Deu brecha, ele toma. Ele está ali. Damos lugar ao diabo quando a ira não é apaziguada logo e vira amargura. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, versículo 31. Então, damos lugar ao diabo quando a questão da ira não é resolvida com você mesmo, com a pessoa que causou a sua ira e com Deus. Damos lugar ao diabo quando deixamos de perdoar alguém no íntimo. Eu não sei se vai dar para terminar essa mensagem hoje, não, mas bom, eu vou tentar. Faltam... Não, já esgotou meu tempo. A gente continua isso da próxima vez.